Olá pessoal, hoje estamos de volta à história com o nosso especialista em história. O que é que fez? Tu tiraste antropologia, não foi? Não, eu estudei arqueologia e história. Arqueologia e história. Mas sempre foste um gajo que se interessou por essas merdas? Ou, Yeah. ou tipo, não sabias o que é que ias tirar e decidiste ir para isso? Não, sabia que queria estudar aquilo, ou melhor, pensava que sabia que queria estudar aquilo, isto, mas sim, já desde criança, acho eu. Lembro-me, uma das primeiras, pá, quando tu és puto e arranjas o teu primeiro emprego, caralho, no verão, estás a ver? O meu primeiro emprego de verão foi para comprar uma camisola do Porto e o segundo foi para comprar um livro que custava 7 contos sobre o Egito. 7 contos são 35 euros, pessoal. 35 euros, já. Na altura, devia ter pai 13 anos ou 14 anos, era bué da guito. Foda-se, tenho aqui para aí 200 livros ou 150 e o mais caro custa 25 euros. Portanto, 35 euros por um livro. Sabes que eu sinto que despontei um bocado tarde para... Pá, não só por interesse de história, mas também de política. Sinto que, e provavelmente já tivemos esta conversa, sinto que comecei um bocado atrás, mas tu sentes que esse teu interesse foi pura casualidade ou os teus pais eram pessoas particularmente ativas ou sapientes de determinados fatos que já aconteceram? Não, nem por isso. Não consigo identificar assim uma coisa que tenha despoltado esse interesse, sinceramente. Talvez alguns livros que eu tinha em casa, eu lembro-me que tinha um livro das seleções do Reader's Digest. Yeah. Que tinha tipo as 7 maravilhas do mundo, acho que era isso. E depois uma parte que era as 7 maravilhas do mundo, depois as maravilhas modernas, não sei o quê. Pode ter sido por aí. E foste entrando. Hoje vais-nos falar do pós-revolução. E há um bocado eu estava a dizer, eu acho que esta parte até é capaz de ser interessante. Do pós-revolução de 1910, a Primeira República Portuguesa. Do pós-revolução de 1910. Para o pessoal ter noção do quão eu não sei o que é que o pessoal vai falar, eu achava que era do pós-revolução de 25 de Abril. A maneira como a Inglaterra é uma monarquia constitucional, na medida em que há um rei que tem pouco poder realmente autoritário, serve um bocado para... Pode vetar merdas e o quê, mas acaba por nunca exercitar esse poder. Antes de Portugal se tornar uma república, o rei já tinha assim os seus poderes diminuídos? Já tinha alguns poderes diminuídos. Suponho que as últimas constituições, depois da guerra civil entre os miguelistas e os liberais, os absolutistas e os liberais. Quem eram os miguelistas? Ok. Meados em 1820, ou não me lembro agora da data, mas houve uma guerra civil em Portugal que opôs o Dom Pedro II ao Dom Miguel. Dom Miguel era um absolutista, acreditava no poder impedido do rei, sem nenhum tipo de restrição, e o Dom Pedro era um liberal. Foi ele que lutou pela independência do Brasil. Pedro? O Dom Pedro, sim, ele é o Pedro I do Brasil, o primeiro rei do Brasil. E depois veio para cá, quer para lutar pelos direitos que ele achava que tinha, e que teve, porque ele venceu a guerra, quer para instalar, ele depois instalou a filha, não lembro agora. A filha, não é? Instalou a filha e voltou para o Brasil, para governar o Brasil. Não deixa de ser um bocado estranho uma pessoa ser a favor da autodeterminação de um povo, por exemplo, neste caso do povo brasileiro, precisamente, como disseste, em 1920, mas depois tornar-se o rei. Yeah. É um bocado paradoxal, não é? Talvez não, porque se calhar ele achava que tinha um certo direito porque era filho do rei ou assim, mas ao mesmo tempo acreditava que as pessoas não estavam limitadas a ser governadas tipo sem nenhum direito, estás a ver? Tipo, acreditava na Constituição e na limitação de poderes do governo e no contrabalanço, como é que se diz? Quando um poder controla o outro, estás a ver? Tipo, o poder da justiça controla a política, Okay. esse tipo de coisas.
acho eu. Ok. E nós sabemos quem é que matou Quem é que foi o último rei? Foi Dom Manuel II. Foi, mas ele não foi morto. Foi exilado. Quem é que foi morto? Foi o pai dele. O pai e um dos irmãos. Houve um regicídio. Sim. E que foi Dom Manuel I, então. Não, foi o rei Dom Carlos. Ok. E depois o Dom Manuel II chega ao poder e o que é que sucede? O que sucede... Pá, se voltarmos um bocadinho atrás, a monarquia portuguesa tinha sido, no início do século XVIII, ou seja, mais ou menos 100 anos antes da Revolução, tinha sido abalada pela invasão francesa de Portugal. A família real fugiu para o Brasil. E quando voltou, pá, nunca mais foi a mesma coisa, no sentido em que as pessoas começaram a ver que não precisavam do rei para governar. Havia outras soluções. E os movimentos, quer movimentos liberais, comandados por Dom Pedro, por exemplo, quer movimentos absolutistas que acreditavam numa autoridade do rei, como o de Dom Miguel, quer outros movimentos no sentido de abolir a monarquia, começaram aí. E talvez atinjam não o expoente, porque o expoente é 1910, obviamente com a Revolução, mas talvez o assassínio do rei Dom Carlos tenha sido também um dos expoentes. Depois Portugal passa por uma crise que desacredita quase completamente a monarquia, que é quando se dá a divisão de África pelas potências europeias. A Conferência de Berlim. Portugal reclama uma parte enorme que é conhecido pelo mapa cor-de-rosa, que ia de Moçambique para Angola, e que os ingleses rejeitam e fazem um ultimato a Portugal para retirar as tropas que Portugal tinha enviado para ocupar determinadas zonas estratégicas, de forma a poder reclamar o que reclamava no mapa cor-de-rosa. Mas Portugal estava a ser exageradamente ambicioso ou tinha realmente algum direito de pedir o domínio ali? Tipo, os ingleses já lá estavam. Eu sei que é tipo Zâmbia, Botsuana, Zimbábue, é por aí. Não, acho que não estava lá ninguém, no fundo. Era só uma questão de... Portugal controlava não Angola, como é hoje em dia, mais a costa, sobretudo, tal e qual como em Moçambique. E queria controlar todo esse terreno do Atlântico ao Índico. Pois, era incrível. Era uma espécie de canal de Panamá foleiro. Exato. Mas os ingleses não deixaram. E obrigaram-nos a retirar. E isso arruinou de vez aquilo. O pouco que restava da credibilidade e do prestígio da coroa portuguesa ficou bastante abalado aí. De tal forma que em 1910 se dá uma revolução, o rei é deposto e é exilado, o rei Dom Manuel, para o Brasil? Para a Inglaterra, para ver os amigos dele, basicamente, para ver. De certeza que ele tinha lá um tio qualquer, porque os ingleses tinham família em todas as casas reais. A título de curiosidade, a família real inglesa, como é que se chama aquela doença em que tu não consegues, em que o teu sangue não coagula? Hemofilia. Sofreu de hemofilia. E a Rainha Vitória casou uma porrada de netos e sobrinhos e caraças com as casas reais todas da Europa e espalhou a doença pelas casas reais. E enfraqueceu assim uma... Pensava que ias dizer o contrário, isso foi um bocado anticlímax. Pensava que ias dizer que ela espalhou para cruzar, porque o problema desse caso em específico é porque os genes, quando tu tens uma relações incestuosas, não permites a uma pessoa que tem uma determinada doença misturar o seu código genético com outros que possa fazer com que a doença se dilua. Mas neste caso foi o contrário, provavelmente era um gene dominante, o caralho, e espalhou a hemofilia, ok, não sabia. Pronto. Então, em 1910, há uma revolução e tal. Que fail! Alto fail. Desculpa. A monarquia é deposta e em 1911 é eleito o primeiro governo republicano em Portugal, que se caracteriza por muito anticlericalismo. Dá-se imediatamente a apropriação dos bens da Igreja, a Igreja é despossada
praticamente toda a propriedade que tinha. Até então se põe que Portugal fosse um país oficialmente católico. E ultra-religioso, sim. Estou a dizer oficialmente, sabes o que quer dizer? Não ser secular. Não sei se é oficialmente, porque eu duvido que isso se tivesse escrito em algum tipo de Constituição. Devia ser uma coisa que simplesmente existia, porque a Igreja controlava não só uma grande porção do território português, através das igrejas e dos conventos e dos mosteiros e de todos os terrenos que estavam associados a essa... Provavelmente era oficial, porque ainda hoje, por exemplo, a Argentina oficialmente é um país religioso, bem como a Dinamarca, estranhamente. Provavelmente havia algo mesmo na Constituição que o indicava. Pronto. Houve um anticlericalismo. Houve um anticlericalismo, mas nunca... Era difícil estabelecer um governo estável. Apesar de o Partido Republicano Português, o PRP, ter alcançado a maioria absoluta, não conseguiu instalar um governo estável. Mas, de qualquer das formas, continuou a governar. Mais ou menos até 1918. Quando surge o Sidónio Pais, que é eleito para governar. O governo dele é um governo daquilo que nós consideraríamos... Eleito por voto popular ou voto de um grupo específico de pessoas? Não, o voto era popular, mas não havia um sufrágio universal. Por exemplo, em 1911 só votavam chefes de família, pessoas alfabetizadas. Parece que eu não sou. Pessoal que sabia ler. Pais de família e homens, claro. As mulheres não votavam. Bem como a maioria. Mas não era preciso ter propriedade? Não tenho a certeza, sinceramente, mas é possível que fosse. De qualquer das formas, não era um sufrágio universal. O sidonismo, como se chamava ao governo do Sidónio Pais, era um governo de direita, que de certa forma até foi precursor de... Só olha aí, mano. Desculpa. Passou aqui um caminho. De um precursor do militarismo e das ideias que depois vieram a surgir em força nos anos 20 e 30 nos governos fascistas. E era um governo autoritário, só havia um partido, porque o Sidónio Pais tentou eliminar os outros. Okay. Mas durou pouco o governo. No mesmo ano em que ele foi eleito, mas no fim do ano, ele foi eleito em janeiro, uma coisa assim, e em dezembro foi assassinado. Houve uma pequena guerra. A ideia que o Sidónio Pais era reverenciado? E de certa forma até é. Mas não era assim grande, não era muito fixe. Não sei, talvez fosse uma daquelas situações em que era um homem do seu tempo, no sentido em que tentou tirar Portugal da anarquia, porque, de facto, os anos seguintes à Revolução eram anos um pouco anárquicos e no fim nós vamos fazer um pequeníssimo resumo do número de governos, por exemplo, que houve, do número de presidentes da República, tentados à bomba, esse tipo de coisas. Pronto. A seguir ao assassinato dele no fim do ano de 1918, deu-se uma pequena guerra civil em Portugal, em que houve levantamentos monárquicos no Porto e em Lisboa, mas em fevereiro, os levantamentos em janeiro de 1919, mas em fevereiro a guerra já tinha terminado, porque não foi uma coisa de grande monta. E nesse ano o PRP, o Partido Republicano Português, alcança de novo uma maioria absoluta, que mantém até 1921. Era um regime mais presidencialista? Era um regime presidencialista, okay. Sim. Que mantém até 1921, altura em que o Partido Liberal alcança o poder, se não me engano também à custa de uma maioria absoluta. Mas em outubro de 1921 há um golpe de Estado protagonizado pelo Exército, que se chama, acho que é Noite de Sangue, uma coisa assim, onde são mortos muitos políticos
que faziam parte do governo liberal eleito no início do ano, inclusive o primeiro-ministro que foi eleito em 1921. No ano seguinte, em 22, dá-se outra eleição, o PRP torna a ganhar uma maioria absoluta, mas não consegue montar o tal governo estável. Nos anos anteriores a isto, tipo de 1914 a 18, nós, como toda a gente deve saber, temos a Primeira Guerra Mundial, onde o PRP, que governava na altura Portugal, envia as tropas portuguesas para combater na Bélgica e, portanto, perde o apoio do exército, que na altura não estava particularmente politizado. Perde o apoio do exército porque o exército era contra a entrada na guerra. Sim. Okay. Mas quando o exército não vai particularmente politizado, as pessoas não estavam particularmente conscientes daquilo que se estava passando na capital, porque quando nós falamos em revoluções e contra-revoluções, estamos a falar sobretudo do Porto e em Lisboa, porque são as grandes urbes de Portugal. O resto era essencialmente rural e não politizado. Basta pensar, sei lá, São João da Madeira ou Valdecâmara há 100 anos era... Exatamente. Há imagens disso e... Sim. Não havia nada. Havia uma rua. Sim, eram umas aldeias um bocadinho maiores, se calhar, do que as aldeias realmente. Não é que seja grande urbo hoje, mas pronto, não tem nada a ver. Sim. Não havia... as pessoas que... Não havia praticamente uma classe média, as pessoas que não trabalhavam no campo, não praticavam uma agricultura de subsistência, que era o que se praticava praticamente em todo lado aqui em Portugal. Então, quando o exército volta da guerra, volta exposto a determinadas ideias e volta politizado. E então, em 1922... estou a confundir. Exato. Em 1922 o PRP alcança outra maioria absoluta e em 1926 há um golpe de Estado em que o governo do PRP é deposto e que, se não conta com o apoio da população, também não conta com a oposição. Nenhum deles é patrocinado por potências estrangeiras, como acontecia, por exemplo, nas colónias. Mas é mais uma cena de colónia, se calhar. Talvez. Nessa altura... Estou a perguntar. Não... Sim. Que eu tenha noção que seja uma coisa assim falada e discutida e com fontes. Não. Ok. Embora, obviamente, seja possível. Mas dá-se o tal golpe que é conduzido pelo exército, que conta com o apoio da maioria dos partidos que faziam parte do Parlamento na altura, e que, se não conta, como eu estava a dizer, se não conta com o apoio da população, também não conta com a oposição. As pessoas não saem à rua e depõem o último primeiro-ministro da Primeira República. Em 1926 termina a Primeira República Portuguesa e começa uma ditadura militar que tem como presidente o Óscar Carmona. Por exemplo, uma das... Para as pessoas terem um pouco noção do tipo de anarquia que se vivia em Portugal durante essa altura, durante esses 16 anos, mais até, porque a anarquia não acabou imediatamente, tu tens muitos exemplos de personalidades que apoiavam a ditadura. Há uma citação até do Fernando Pessoa, em que ele diz que a ditadura militar, isto parafraseando, é legítima e necessária em Portugal para tirar Portugal do caos. Ok. Pois, geralmente é a razão pela qual o pessoal costuma defender ditaduras. É um bocado debaixo desse chavão, não é? Sim. Porque está tudo uma bagunça. Nesses 16 anos, de 1910 a 1916, Portugal teve 8 presidentes da República, 44 governos. De quando a quando?
16 anos, de 1910 a 44 26, governos, incrível. 44 governos, 21 revoluções e contra-revoluções. O custo de vida multiplicou-se, estima-se, por cerca de 25, enquanto que a nossa moeda, na altura usava-se o patrão de ouro, desvalorizou para... Patrão de ouro, não sabia. Sim, desvalorizou para uma 33ª parte. Espera aí, o custo de vida subiu 25 E a nossa e a moeda desvalorizou. Sim, para uma 33ª parte. E houveram cerca de mais de 300 atentados à bomba em Portugal durante essa altura. What? Portanto, havia de facto uma anarquia que estava a empurrar Portugal não só para a bancarrota, como provavelmente para a dissolução. Tipo, não seria possível manter um Estado assim. Então, aí surge, nos anos seguintes, surge o personagem que marcará o resto da história portuguesa até ao final dos anos 60, que é o Salazar, que era um economista. Ele estudou, como o pessoal deve saber, nasceu em Santa Combadão, tem lá um museu e tal. Estudou economia em Coimbra. Achas mal que haja um museu? Porque isso foi uma do cena. Salazar? Sim. Eu não acho mal. Eu não sei o que é que lá tem. Mas nunca pode ser mau. Isto é, Pode ser mau. nem que glorifique pode ser mau, mas não deve ser ilegalizado. Assim, uma merda, acho eu. Não, ilegalizado não. Eu acho que um Museu do Estado Novo faria sentido no sentido em que é preciso manter a memória viva daquilo que aconteceu. Das coisas que se fizeram, tipo, quer das perseguições, quer das obras que permitiram a Portugal, tipo, ter infraestruturas, não sei o quê. Não se fizeram só assassinatos durante o Estado Novo. A minha opinião pessoal é que Portugal era um país super atrasado, governado por uma elite, como tinha sido até então, em que a maioria das pessoas era de facto analfabeta, e que aquilo que se fez durante o Estado Novo não foi progresso, foi uma ditadura, tipo, manter as pessoas numa espécie de ignorância feliz. Portugal continua a ser um país maioritariamente agrícola, onde as pessoas não fodiam nem saíam de cima. Mas, como não é disso que estamos a falar, O Salazar chegou, apareceu o personagem. chegou, e ele entra no governo em 1920, em 1928, exato, convidado pelo Oscar Carmona para assumir a pasta das finanças. E ele aceita, com a condição de que controle todos os orçamentos dos restantes ministérios. O pessoal aceita essa condição, e nesse mesmo ano, no ano de 28-29, Portugal alcança imediatamente um superávit, ou seja, um lucro, que era uma coisa praticamente impensável. Portugal estava literalmente na bancarrota, não tinha conseguido um empréstimo muito avultado uns meses antes, que precisava desesperadamente para equilibrar as contas, e daí terem convidado o Salazar para assumir a pasta das finanças. Mas ele controlando... Uma coisa que eu não percebo, ele controlava o orçamento dos outros ministérios. Uhum. E imediatamente houve uma... Ele suporia que isso não é o padrão. Tipo, Não. O orçamento de Estado passa por uma negociação intra e depois interpartidária, mas... Eu acho que isso aconteceu outra vez em Portugal durante o governo do Passos Coelho. Ou estou a pensar mal? Portanto, o Ministério da Cultura diz que queremos gastar 1 milhão de euros em foguetes de cor laranja. Não, eu acho que o que acontece, e atenção que eu estou a falar disto a mandar barro para a parede, normalmente, eu sei que nos últimos anos aconteceu isso outra vez em Portugal, em que o Ministro das Finanças controlou outra vez os orçamentos, por exemplo, do Ministério da Saúde.
E não só, e outros também. Mas agora não me recordo se foi já no governo António Costa ou se foi do Passos Coelho. Então, eu ia dizer que foi no do Passos Coelho, mas não tenho certeza. Mas não. Geralmente é alocado um determinado número de dinheiro para cada ministério e o ministério gasta o dinheiro da forma que achar melhor. Mas com o Salazar a controlar os cordões à bolsa não foi assim. Houve imediatamente uma série de despesas que foram canceladas, salários que foram retidos na fonte. Pronto. Mas, de facto, o superávit aconteceu. E o que também aconteceu foi uma volta, como nós temos falado no início, o anticlericalismo da Primeira República era muito agressivo, muito ativo. De tal forma que, por exemplo, as igrejas não podiam, os sinos não podiam tocar, as pessoas não podiam fazer procissões na rua. Uau! Então, mas tinha algum pendor comunista também? Tinha. Porque, como sabemos, os comunistas são antirreligiosos. Sim, não tinha. Acho que não tinha nenhum tipo de pendor comunista. O que tinha era um pendor iluminista e liberal que abominava a igreja e o. Pá, pronto. A esse ponto. Logo desagradando a esmagadora maioria das pessoas. Da população, e isso refletia-se também um pouco na instabilidade e na anarquia que se vivia em Portugal. Mas em 1928 foram restituídas algumas das liberdades religiosas em Portugal, nomeadamente as igrejas puderam tocar os sinos, puderam-se fazer procissões na rua. Em 1929 isso foi de novo revogado. E o ministro, que era o então ministro de não sei quê e do culto, eu só fixei a parte do culto, foi a parte que eu acho engraçada, demitiu-se. E o Salazar, que seria um colega, que era colega dele e provavelmente também amigo, disse-lhe que não concordava com a demissão dele, mas que se ele se demitisse, ele demitia-se também. E assim aconteceu. Mas rapidamente o Salazar foi de novo convidado para fazer parte do governo e voltou-se atrás na proibição das procissões e do toque de sinos. Essas coisas foram de novo instituídas como direitos, quer da igreja, quer das pessoas. Em 1932 foi aprovada uma Constituição nova para a República de Portugal, onde foi aprovada por referendo. Foi a única Constituição que foi aprovada por referendo. Deve ter tido um determinado pai de 5% do referendo nessa altura. Pois, mas já agora é fodido o sol. Se bem que, se calhar, sendo uma coisa nova, talvez muita gente tenha ido. Havia mais de 1 milhão de eleitores inscritos para votar. Ou melhor, de pessoas que podiam votar. No entanto, o número de votos contra foi só de uns poucos milhares, 4 ou 6, uma coisa assim. Porque todos os votos nulos e abstenções foram considerados como sims. E essa Constituição... Porque quem cala consente. Exatamente. Cala consente. Não queres votar? Não, levanta-te e vai lá votar. E essa Constituição cria de facto o Estado Novo, que é um Estado, que é um sistema, uma coisa qualquer, que se autodefine como antidemocrático, antiliberal, anticomunista, conservador e autoritário. Define-se como antidemocrático? Sim. Antidemocrático. Portanto, abertamente antidemocrático. Sim, abertamente antidemocrático, no sentido em que só havia um partido. Antiliberal, no sentido em que era conservador. Anticomunista, no sentido em que era anticomunista. E autoritário. Era eleito, o Presidente da República era eleito por sufrágio direto, mas depois o Presidente da República nomeava o Presidente do Conselho, que reunia em si o poder executivo todo. Que era tipo o Primeiro-Ministro de hoje em dia. Exato. Uma espécie de Primeiro-Ministro de hoje em dia.
o Parlamento não tinha praticamente nenhum tipo de poder, porque o Salazar tinha uma espécie de horror ao Parlamento, porque culpava o Parlamento, e naquela altura não era um Parlamento, seria um Senado, isto é, durante o período da Primeira República, mas o facciosismo que existia dentro do Parlamento, do Senado, foi uma coisa marcante para o Salazar, suponho eu, porque ele culpava basicamente os políticos que que faziam parte do Parlamento ou do Senado pela instabilidade e pela anarquia que se vivia em Portugal. E era um Estado também corporativo, em oposição à luta de classes. Era suposto todas as classes participarem e contribuírem para o sucesso do Estado, ao contrário de, por exemplo, na Rússia, onde a luta de classes não era só esperada, como era incentivada. Autoritário, porque só havia um partido, nós falamos ainda há pouco, e também porque Portugal ainda possuía uma série de colónias em África e na Ásia, multicontinental e multirracial. E pronto, em 1932, de facto, começa aquilo que nós chamamos o Estado Novo e começa a verdadeira ditadura do Salazar, que durará até 1974. E é isso. E agora foi a Primeira República e a transição da Primeira República para uma ditadura militar, que depois transita para o Estado Novo. Portanto, houve a Primeira República e a Segunda, que era o Estado Novo, e nós agora temos a Terceira. É isso. Não há nenhum nome oficial. Isso não são nomes oficiais, não é? Não são. Mas, por exemplo, quando o André Ventura fala na Quarta República, o que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que suponho que ele queira reescrever a Constituição e, portanto, uma República nova. Muito bem, olha, obrigado. Não tinha a mínima ideia de várias coisas que tu disseste, nomeadamente 44 governos em 16 anos. E todos estes golpes de Estado. Repare que 44 governos, estamos a falar muitas vezes, não é de 44 presidentes. Presidentes, por exemplo, só houveram 8. Mas remodelações de governo, tipo, a António Costa dizia, vou despedir esta gente toda e contratar mais. Certo, mesmo assim, acho isso incrível. E nem sequer tinha. E também, tipo, aqui neste caso estamos a gravar, mas muitas outras vezes o Helder fala de coisas que eu não tinha noção. Nomeadamente guerra civil, não tinha ideia que tinha havido alguma vez uma guerra civil. Até me sinto um bocado ignorante, que é o que sou neste caso, em relação a isso. Mas, obrigado. Nada. Para a próxima falaremos sobre, ainda não sabemos, na medida em que o próprio Helder só decidiu para aí hoje ou ontem do que é que ia falar. Isto porque estamos a gravar quase no 25 de Abril. E se calhar até. Quando é que vai ser o 25 de Abril? Em termos de dia da semana? Amanhã é domingo. É amanhã. Completamente falta de noção em relação aos dias. Portanto, não vou lançar. Isto vai ser lançado no pós-25 de Abril. Obrigado e tchau, tchau.